está lá no ambiente. Então, se você tiver alguma dúvida, se você quiser rever os conceitos apresentados hoje, você pode estar assistindo essa aula. E da etapa 2 também nós temos, no módulo 2, a aula gravada. Bom, o objetivo de hoje é trabalhar sistemas de informação. Quando eu falo em sistema, o que vocês lembram, né? Falam de sistema. Sistema digestório, sistema circulatório do corpo humano, né? Então, são órgãos, né, que trabalham para um determinado fim, né? Então, sistema digestório para que ele funciona, né? Antigamente eles falavam de sistema digestivo, acho que agora se chama sistema digestório, se não me engano. O objetivo dele a partir de um elemento, a partir de um alimento, que ele seja, a partir da entrada desse alimento no corpo, ele seja deglutido, ele seja mastigado, deglutido, ele seja ingerido, e aí ele vai ser quebrado, as moléculas vão ser quebradas, e para quê? Para gerar, no final das contas, energia, né? Energia para o corpo. E quando a gente fala em sistema, a gente tem a ideia de um organismo, né? De órgãos trabalhando, módulos, etapas trabalhando para uma determinada finalidade. Então, o sistema de informação, a gente pode conceituar ele como um mecanismo projetado com a finalidade de quê? De coletar, processar, armazenar e transmitir informações. Então, ele está centrado no conceito da informação. É por isso que a gente fala que o nome dele é Sistema de Informações, né? Da informação ou de informação. Então, a gente trabalha essa informação para quê? Para facilitar o acesso dos usuários, né? Acessos a informações interessantes para aquele usuário, para também solucionar os problemas do usuário e atender às suas necessidades. Então, esse é a forma que a gente conceitua sistema de informação. Nossa disciplina é a disciplina de computação básica. E dos conceitos básicos a diferença entre informação e dado, né? A diferença entre dado e informação. Essa disciplina, esse conteúdo, ele existe algumas atividades para serem feitas. Eu acredito, não sei se vocês já fizeram. Então, durante as atividades, eu achei interessante que alguns alunos colocaram algumas informações voltadas para o seu dia a dia, né? Diferenciando o dado da informação. Eu achei interessante porque quando você vivencia o conteúdo, vivencia essa teoria que a gente está passando para você, e consegue associar essa ideia ao seu dia a dia, a gente percebe que o aluno conseguiu entender bem o que deveria ser passado, né? Então, a gente tem lá dados, né? O que são os dados? Eles são códigos que servem de base à solução de um problema. Eles constituem a matéria-prima da informação. Então, esse é o conceito de dado, né? Alguma coisa que dá base às soluções dos problemas. Podem ser da tecnologia, pode ser da sua profissão, pode ser da área da moda, né? Informações. Tá, falamos de dado, e agora as informações. Então, temos que o resultado do processamento de dados, do trabalho com esses dados, a gente obtém as informações. Então, as informações são aqueles dados transformados que possuem significado. E esse significado, ele está ligado à utilização. Então, você tem a informação trabalhada, um dado trabalhado, e que esse dado trabalhado, ele vai ser utilizado para tomar uma decisão, fazer afirmações e considerar as informações. Então, ele serve de apoio a alguma ação, a alguma atitude, a algum processamento.
Então, sabemos que os computadores, eles manipulam dados, né? E esses dados a gente pode falar que eles são sinais brutos e sem significados individualmente, se você analisar aquele dado, aquele número, aquele produto ali, tá? Então, ele sendo trabalhado para produzir as informações. Bom, temos também que a conversão de dados em informações, e esta novamente em dados, é a parte tão fundamental em relação ao que os computadores fazem, que é preciso saber como a conversão ocorre, para compreender como o computador funciona. Então, a gente está olhando o computador com a visão micro, tá? A gente está olhando o detalhe do computador, aquilo que trafega nele, tá? Bom, então, quais são os elementos que compõem esse sistema de informação que temos falado? Então, ele é composto por 3 elementos. O sistema de informação é composto pelo hardware, o sistema da informação é composto pelo software, e o sistema de informação é composto pelo peopleware. Então, vemos aqui na imagem o hardware, apresentado pelo um computador, com seu mouse e teclado. Vemos aqui o software, representado pelos programas aqui, Internet Explorer, Firefox, Adobe, .NET, alguns exemplos, né? Temos então aqui o peopleware. Peopleware somos nós, né? Os usuários do software e do hardware. Então temos que hardware é a parte física do computador, teclado, monitor, a impressora, caixa de som, mouse, monitor. Temos o software também, né? O segundo elemento, que representam os programas. A gente pode citar como exemplos o Windows, o Word, Google Meet, esse programa que nós estamos utilizando agora, e daí por diante, né? O WhatsApp, ele é um software. E por último, nós temos o people, né? São as pessoas que trabalham direta ou indiretamente com essa área de processamento de dados ou com sistemas da informação. Somos nós que utilizamos o computador. Bom, falando um pouco mais sobre o hardware. Então, a tecnologia dos computadores é formada por circuitos impressos, né? Então, se falando de hardware, nós temos aqui o exemplo de uma placa-mãe. É isso aí que existe dentro do seu computador. A placa principal. Lembrando que quando você utiliza o seu celular, você está utilizando um hardware, né? Eu não sei se vocês já tiveram aconteceu com vocês de vocês molharem o celular, ele cair em alguma poça d'água, na piscina, a pia cheia d'água, e aí você leva lá na manutenção, geralmente ali na Feira do Paraguai, e aí o rapaz abre e fala assim, olha, oxidou, a placa principal, né? Então a gente pode comparar esse hardware, que é o hardware do celular, com o hardware da CPU, do seu computador. Tá? Então essas placas, elas são exemplos de hardware, né? Parte física do sistema de informação. Se alguém está querendo entrar aqui. Tá tudo bem, né, pessoal? Me escutam bem? Continuemos. Então, esse hardware que está sendo demonstrado aqui, ele possui cabos, ele possui, sobre ele, existe uma fonte de alimentação, passa energia, existe a corrente, né? Trafegam essas informações em baixo nível, podemos dizer, né? Então a gente fala que nessa placa principal, a placa-mãe, são encontrados sinais elétricos, né? Ela é energizada,
e passa uma corrente elétrica entre esses componentes, né? Essa placa-mãe, ela é constituída de componentes, de circuitos impressos, de interfaces, de conectores, que são interligados a monitores, são interligados a outras placas, e é considerado o hardware do sistema da informação. E se falando de hardware, a gente sabe que os computadores, eles reconhecem os dados e operações por meio de dois símbolos, né? A gente fala que a linguagem que o computador entende é a linguagem binária. Então, quando eu falo de linguagem binária, o bi, ele lembra a 2, né? Então, esse 2 que ele está falando aí, essa linguagem, ela é descrita como zeros e uns. Então, quando a gente fala em linguagem de máquina, a linguagem da máquina internamente, como ela se comunica com suas partes, é através dessa linguagem, a linguagem binária, onde ela é toda descrita com zeros e uns, né? Parece a tela do Matrix, não sei se vocês lembram lá do Matrix. Ainda sobre hardware, falando sobre esses conjuntos de informações que trafegam, né, eles podem representar os dados, operações a serem executadas no computador. Ou seja, a linguagem que ele se comunica, né, que o computador, que o hardware se comunica. Então, cada um desses símbolos existentes nesse conjunto é chamado de bit. Então, o bit é a menor informação de armazenamento de dados, onde a junção de 8 bits forma algo que a gente conhece como byte. Então, nessa apresentação, temos aí o primeiro elemento, onde está marcado com a palavra bit, que é o número 1. Né? E se eu juntar 8 bits, eu tenho ali 1 byte. Okay? Então, o byte, eles podem ser usados para representar os números. Um número, um caractere, como, por exemplo, a letra A, que abaixo está sendo representada por essa quantidade de zeros e uns. Okay? Então, você perceba aí que você tem 8 números, né, entre zeros e uns. E esses 8 números, que é a linguagem do computador, para a nossa linguagem representa a letra A. E para representar a letra A, eu utilizo 8 bits, certo? Representando, assim eu posso dizer que esses 8 bits representam a unidade de medida byte. Da mesma forma, a letra B, que entendemos por B, mas o computador internamente entende ela pela essa quantidade de zeros e uns, que são 8, né? 8 bits. E representando assim o byte. E aqui tem o jogo da velha, né? Não sei se vocês conhecem esse símbolo por outro, cerquilha. Ele é representado também pela quantidade de zeros e uns, fazendo um total de 8 bits. E aí a gente tem também 1 byte para representar esse símbolo. Só uma perguntinha. Pode perguntar. Então quer dizer que uma pessoa que é programadora, ela vai fazer as mudanças nos softwares, escrevendo 0, 1 de acordo com o que ela quer mudar? Não. Ou existem outras formas? Assim, a linguagem de programação, as linguagens de programação, a gente chama de linguagens de alto nível. E a linguagem da máquina, a gente chama de linguagem de baixo nível. Percebeu? Quanto mais baixo nível, mais parecido com bits e bytes. Quanto mais ser humano, quanto mais próximo do ser humano, a gente vai encontrar um comando, por exemplo, write. Vamos dizer que existe uma linguagem qualquer, digamos a linguagem C. Lá, a linguagem C é uma linguagem que o ser humano escreve, e aí o computador interpreta aquela linguagem, trazendo para a linguagem dele. Tá? A gente tem isso aí já é a ideia de programação, tá? Não é o foco da nossa disciplina, mas é a área de programação. É assim, então eu tenho uma linguagem que o ser humano entende, geralmente essas linguagens, elas são em inglês, tá?
A maioria das linguagens, C, Java, Pascal, e daí por diante, né? Elas são em inglês, os comandos são em inglês, então o ser humano entende. Mas aí, quando o programador termina de programar, ele vai ter um código pronto, certo? Na hora que ele vai rodar, na hora que ele vai executar, aquele código é transformado em uma linguagem para o computador executar. Consegui te explicar? Você entendeu? Consegui, entendi. Então, quando a gente fala assim, curso de JavaScript, curso de HTML, curso de CSS, curso de Python, curso de Angular, todas essas linguagens que eu te falei agora são linguagens voltadas para o ser humano, a gente entende. Né? Nem todas as pessoas entendem, alguns entendem. São os programadores, aqueles caras cabeçudos que gostam de trabalhar com essa linguagem. Assim, eu vejo o programador, ele é muito voltado para lógica matemática, né? Então, algumas pessoas não gostam muito de matemática, não gostam de raciocínio lógico, teoria de conjuntos, estatística, mais voltados para a área de exatas, né? Então, geralmente, quem trabalha na área de desenvolvimento de software, ele tem mais facilidade para a área de exatas. Mas não há regra não, tá? Isso é porque a gente compartimenta as disciplinas, a gente pega o conhecimento e divide em disciplinas, né? Então, quando a gente fala que uma pessoa é boa em matemática e não é boa em português, isso é coisa que a gente inventou. Porque o conhecimento, ele é interligado, a matemática, português, a moda, a física, a biologia, as informações estão todas interligadas, é a gente que separa, compartimenta, né? Então, temos linguagens de linguagens de computador, ou a gente chama linguagem de máquina, e a linguagem do programador, das pessoas que desenvolvem software, que é a linguagem de alto nível. E essas linguagens são transformadas para que a máquina execute. Então, temos ali, voltando, o bit e o byte. Pessoal, o bit e byte são medidas, tá? São medidas. Por exemplo, quando eu digo para você qual a distância da sua casa até a escola, aí você fala, professor, 12 quilômetros. 12 quilômetros. Aí eu pergunto, qual o tamanho de um caractere da letra A, como temos aqui na transparência anterior. Transparência, isso é coisa de professor antigo. No slide anterior. Então, eu digo para você, a letra A, qual o tamanho da letra A? O que representa a letra A para o computador? Eu te falo, é 1 byte, ou 8 bits. Certo? Então, bit e byte nada mais é do que unidade de medida. Unidade de medida em sistemas de informações. Então, para efetuar as medidas, a gente segue alguns padrões. Certo? Você já percebeu que quando você tira muita foto, faz muito vídeo no seu celular, ele lota, a memória dele fica entupida de informações? Quem já percebeu isso? Quem teve essa experiência? Então, por quê? Porque a memória, ela tem uma capacidade, né? E essa capacidade em mega o quê? Megabytes. Ou em giga o quê? Gigabytes, né? Então, a gente usa essa informação básica que a gente está conversando aqui para ter noção de quando você vai comprar um computador, de quando você vai enviar um arquivo no ambiente do Moodle, e lá está dizendo, olha, o tamanho máximo é 100K. O que é 100K? É kilobyte, né? Não, você pode mandar um arquivo de 10 mega. O que é esse mega? Megabytes. E até para você comprar um celular, né, a gente sabe que os celulares mais caros, geralmente eles são os mais modernos, e geralmente tem mais capacidade, né? Então, hoje a gente está trabalhando na escala de gigabytes, né? Mas existe uma escala maior ainda do que gigabytes, que é o terabytes. Então, nós temos bits, nós temos bytes, nós temos kilobytes, nós temos megabytes, gigabytes e terabytes. Percebam que à direita dessas informações que nós temos ali, então nós temos 8 bits, representa o quê? 1 byte. Ele representa um caractere. A letra A, número 1, letra C. Temos 1 kilobyte, ele representa o quê?
1024 bytes. Então, eu tenho 1K, 1024 bytes. 1 mega. O que é 1 mega? 1 mega é nada mais, nada menos do que 1024 kilobytes. Ou seja, você tem ali 1 milhão de informações. 1 milhão de informações. Tá? E o gigabyte? Nós temos que o gigabyte é 1024 megabytes. O terabyte, o terabyte equivale a 1024 gigabytes. E quando a gente está trabalhando com terabytes, a gente está trabalhando com trilhões de informações. Tá? Trilhões de informações. Trilhões de bytes, né, a gente está falando. Imagina você colocar trilhões de letras em um HD. Imagina você colocar bilhões de letras em um texto com bilhões de letras em 1 gigabyte. Tá? Então, é isso que a gente está falando. Para a gente conseguir entender a dimensão das informações, dos dados em memória, o dado de tráfego de internet, a gente vai ter que entender o conceito de bits e bytes. Bom, então temos ali outro exemplo que é para explicar melhor, né? Então a gente tem ali os bits, né? Que é usado pelas operadoras, e os bytes usados pelo mundo real. São medidas, né? Então, 8 bits equivalendo a 1 byte. Então a gente tem como se fosse uma pizza, e os pedacinhos dela são os bits, e a pizza completa ali, com 8 pedaços, a gente representa por 1 byte. Bom, a gente falou ali das medidas, e agora a gente vai falar um pouco mais sobre conceitos básicos de processamento de dados. Isso que eu vou falar para vocês, ela é válido para qualquer equipamento eletrônico, né, de processamento de dados. Então, toda vez que eu tenho um processamento de dados, eu tenho essas 3 fases. Né? Quais fases são? A entrada da informação, o processamento do quê? Da informação, e a saída de informação, os dados trabalhados. Né? Então, a gente tem a representação aqui. A entrada de dados, o processamento e a saída, que seriam os resultados. Então, se nós formos fazer um cálculo, uma soma, por exemplo, né? Digamos 2 mais 2. Então, eu tenho a entrada. Quais seriam as entradas, né? Eu teria o número 2, o outro número 2, e teria qual operação que eu vou fazer? A soma. Então, eu tenho três informações de entradas aí, né? E o que seria o processamento? A máquina vai pegar essas informações de entrada, as 3, e vai fazer o cálculo. E após ela fazer esse processamento, o cálculo desses números, mais essa operação, no final, eu vou ter a saída. Né? Professor, mas bem mais complexo que isso? Podemos dizer que sim. Né? Mas o fato de eu mostrar para você um cálculo, um processamento de um cálculo, sempre vai ser assim. Então, toda saída, ela tem que ter todo o resultado de um computador, todo o resultado de um sistema de computação, um sistema de processamento de dados, ele passa por essas etapas. Esse é o objetivo do slide. Entrando mais em detalhes, a gente percebe dentro do computador, né, a gente tem os segmentos, as partes do computador que trabalham para que você faça aquele cálculo que a gente mostrou lá em cima, né? Então, a gente tem, para que haja a entrada, né, aqui está representado com essa seta e esse círculo vermelho, a gente tem os dispositivos
mais são os equipamentos, os periféricos, podemos falar assim, que dão suporte para que eu, ser humano, repasse esse dado para o computador trabalhar. Então temos ali conjunto de componentes que podem ser conectados ao computador para permitir a comunicação com o mundo real, para a coleta de dados relevantes ao problema que eu mesmo posso estar inserido, como exemplo, teclado, o mouse e o microfone. São todos dispositivos de entrada de dados. Mais adiante, a gente encontra o CP ou CPU, que também ele não deixa de ser, melhor dizendo, ele, da mesma forma que o dispositivo de entrada, ele também é um dispositivo. Então, é esse processador que faz o cálculo. Tá? Então, eu tenho uma entrada, pode ser um teclado, eu tenho um processador que vai realizar o cálculo das informações que eu quero que sejam processadas, e por final, eu tenho a saída. E essa saída pode ser uma impressora, pode ser um monitor, pode ser a tela do seu celular, certo? E daí por diante. Mas antes de falar da saída, eu quero falar um pouco mais sobre o processador. Então, temos aí alguns exemplos desse chip, que nada mais é do que um chip, né? Então, ele é conhecido como o CP ou CPU. Isso significa unidade central de processamento. É considerada a parte inteligente do computador, o cérebro, né? E é responsável por executar os comandos e programas dos usuários. Então, a gente tem exemplos aí do processador da Intel, é o Core i7, i9, i5. Temos aí outro processador de outro fabricante que chama AMD. Tá? Então, esse é o processador. Bom, entrando mais em detalhe, como se a gente fosse olhar no microscópio, o que é que existe dentro desse chip aí, dessa pastilha aí de silício? Então, a gente tem lá internamente a CPU, temos memórias que a gente chama de registradores, que estão aí à direita da CPU, a palavra reg. Temos a unidade central e a unidade lógica e aritmética, né? Então, a UC é esse quadradinho preto e a unidade lógica aritmética fica à direita da figura aqui. Bom, falando sobre elas, né? As partes integrantes do processador. Então, eu tenho a unidade de controle. O que ela faz? Ela busca as instruções da memória, que são os registradores lá em cima, né? E decodifica essas informações. A unidade lógica aritmética, ela realiza operações aritméticas, como o próprio nome fala, né? Parte de cálculos, né? Então, essa parte de cálculos, ela não é feita pela CPU, ela é a função da unidade lógica e aritmética, de fazer esses cálculos para a CPU. E temos também o componente interno, que são os registradores, que são as memórias mais rápidas que existem. Então, quando você tem um processador do tipo Intel, o i9, ele tem uma grande capacidade. Por quê? Pela quantidade de elementos lá da CPU e também que ele tem uma memória de registradores, essa memória interna, bem grande, né? Maior do que as dos outros, né? Então, é por isso que o preço de um processador é diferente do outro, né? Pela quantidade de memória, pela velocidade e pela quantidade de até CPUs que existem lá dentro, né? Bom, o símbolo abaixo o elemento abaixo do processador ali está demonstrando as memórias, né? Então podemos dizer que depois da CPU, a parte mais importante do computador é a memória. Nelas são definidas, elas são definidas como dispositivos eletrônicos, né? As memórias,
responsável por armazenamento de informações e instruções utilizadas pelo computador. Então, se o seu computador, digamos, o seu notebook, você está utilizando ele, de repente deu um problema na memória, seu computador não vai funcionar. Ele nem chega a ligar, tá? Então, ele é parte importante para o funcionamento de qualquer computador, é a memória. Então, além do processador ter uma memória, que são os registradores, o computador também utiliza outras memórias, geralmente são pentes de memória. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de visualizá-los. Então, as memórias. Conjunto de memórias utilizadas no sistema do seu computador podem ser reconhecidas por níveis de acesso. Então, eu tenho memórias primárias e memórias secundárias. O que são as memórias primárias? São aquelas acessadas diretamente pela CPU, lá pelo processador. Então, nos computadores atuais, temos mais de um tipo de componente, fazendo papel de memória primária. Os dispositivos de memória primária são mais rápidos, mas não têm grande capacidade, né? E é uma memória mais cara, né? Exemplo de memórias primárias. As memórias ROMs, que são memórias apenas de leitura. As memórias RAMs, que são memórias de acesso aleatório. E temos memórias do tipo cache, que tem a finalidade de aumentar o desempenho do processador, realizando uma busca antecipada na memória RAM. E temos também a memória virtual, que é uma extensão da memória RAM. Geralmente a memória virtual ela é feita em disco, lá no HD, né? Então temos aí detalhes sobre os tipos de memória do computador. Então, as memórias encontradas em computador, elas são divididas em dois grandes grupos. Então temos a memória volátil e as memórias não volátil. Quando a gente fala volátil, a palavra volátil, ela está se referindo à capacidade de reter a informação, tá? Então nós temos ali o grupo das memórias voláteis RAM e o grupo das memórias não voláteis ROM. Então temos aqui as memórias voláteis, né? Voláteis. São memórias primárias que perdem as informações que trafegam, que são armazenadas nelas, quando o computador é desligado. Então, exemplos de memória volátil, a memória RAM, memória de leitura e escrita. Essa imagem que tem mostrando aí várias plaquinhas, né, com esses circuitos pregados nelas, essas são as memórias RAMs. Essas memórias RAMs são chips de memória, como se fossem pentes. Algumas pessoas chamam de pentes. Ah, quanto custa um pente de memória de 8 GB, né? 16 GB, memória RAM. É bem comum, né? Você chegar para aumentar a capacidade de memória do seu computador, você pergunta quanto custa a memória RAM de 16 GB? Quanto custa a memória RAM de 4 GB? Então, essas memórias RAM são pentes de memória, onde você coloca tanto no seu computador, quanto no seu notebook, no seu celular, então são memórias de trabalho. E ela é chamada de volátil porque imagina que você está fazendo um trabalho, né? Digamos que você está digitando uma carta no Word, e de repente é desligado o seu computador. Se você não tiver salvo ele em outro tipo de memória, que a gente chama que é o HD, né? O HD da sua máquina, você vai perder essa informação, certo? Então, a CPU, a relação da CPU com a memória RAM é para armazenar os programas e executar programas vindos do disco, né? Então, o que acontece, na verdade, os programas eles estão permanentemente gravados em disco, no HD, e quando a CPU precisa utilizar aquela informação, a gente chama que ela sobe a informação para a RAM, né, que é a memória de trabalho, esses pentezinhos que ele está utilizando. Então, se eu tiver
bastante memória em meu computador, a CPU vai ter facilidade de subir essas informações para que elas sejam trabalhadas, ou seja, os programas podem subir mais rápido, tá? A gente tem algumas facilidades se eu tenho um equipamento que tem bastante memória. Então, são as memórias de trabalho. São memórias do tipo volátil, né, as memórias RAMs. E temos também as memórias não voláteis. Então, elas são as memórias cujas informações mantidas, não mantidas, que estão, uma vez gravadas, elas não são perdidas, né? Um exemplo de memória não volátil é a memória BIOS, né? Essa memória BIOS, ela é responsável pelo sistema básico de informações de entrada e saída do seu computador. Então, ela está gravada em uma memória permanente, localizada na placa-mãe, né? Então, temos aí os tipos de memórias permanentes, né? Memórias não voláteis. De forma que, pessoal, já aconteceu comigo, tá? Eu fui atualizar as informações da BIOS, atualização de BIOS, e certa vez eu cometi um engano lá e acabou que eu apaguei essa informação. Mas deu um trabalho muito grande para recompor, para conseguir de volta, colocar essas informações de volta aí, tá? Normalmente, elas, se você não fizer nenhuma besteira, como eu fiz, elas não são apagadas. Fui eu que apaguei, não. Erro meu. Bom, exemplos de memórias não voláteis, ou seja, memórias que, uma vez gravado a informação nela, se você não fizer nenhuma besteira como eu fiz, elas vão estar lá garantidas lá, né? Elas vão estar lá. Então, temos aí as memórias, exemplos, né? Temos 4 exemplos aí. As memórias ROMs, as PROMs, as EPROMs e as EEPROMs. Cada uma dessas, ela tem uma finalidade. Então, vamos lá. As ROMs são chips que podem ser ligados à CPU a qualquer instante, mas não podem ser gravadas pela CPU. Então, elas podem ser lidas pela CPU, mas não podem ser gravadas. Então, lá dentro tem informações, essas informações não são perdidas porque elas não são voláteis, né? São permanentes. Mas a CPU consegue ler essas informações. Então, o nome desse tipo de memória não volátil é ROM. Então, a gravação é feita por um fabricante, né? Então, esse tipo de memória, ele é bastante utilizado para colocar os dados, os programas da BIOS, né? Que é o primeiro programa que funciona quando você liga o seu computador. Ele está lá dentro da BIOS, que está dentro de uma memória não volátil do tipo ROM. Temos as PROMs, né? Ela também é um tipo de ROM, é uma ROM programável. É uma especialização da ROM, que nós podemos falar assim. Então, a gravação pode ser feita apenas uma vez, pois utiliza um processo irreversível, né? Então, uma vez gravado lá, a informação fica lá, mas ela não é reprogramável, digamos assim. Ela recebe a informação apenas uma vez. Temos a EPROM, que seria um tipo de ROM também, que é programável e apagável. Então, ela tem essa capacidade de você colocar a informação, retirar a informação e gravar novamente a informação. Então, é um tipo de ROM. E essa EPROM, ela é interessante, a EPROM, que ela pode ser apagada com raios ultravioleta. Se vocês perceberem, temos aqui um chip cheio de perninhas, né, um circuito impresso. E no centro dele existe uma janela. Essa janela aí, ela é justamente para você ligar uma luz de raio ultravioleta e você consegue apagar as informações contidas nela. Então, uma vez apagado, né, com raios ultravioletas, você pode inserir uma nova informação ali dentro, um novo programa. E por último, temos as EEPROMs, que é um tipo de ROM, tipo de memória ROM mais flexível. Ela pode ser apagada através de um software. Então, ela tem a facilidade de por software, você incluir informação e excluir informação, sem você ter que ter aquela trabalheira de expor ela a uma luz ultravioleta. Então, você vê que essa família de memórias não voláteis, elas começam com a ROM, passando pela PROM, EPROM e a EEPROM.
Então quer dizer que todos os computadores têm cada um desses exemplares, né? Normalmente, voltando, né? Então, isso é uma evolução, tá? A primeira delas foi a ROM. Para que o início dos computadores, os computadores mais modernos, vamos falar assim, tá? Que a gente tem computadores antigos e mais modernos. Os computadores mais modernos, eles tinham que ligar, lógico. Então, o fabricante colocava isso dentro de uma ROM. E digamos que essa ROM, ela corrompesse, o programa pode corromper lá dentro, ele pode, vamos dizer assim, ele pode estragar. E aí, como é que tinha que fazer? Ele tinha que mandar o computador lá para manutenção, ele tinha que retirar aquele componente, aquela memória queimada, corrompida, e colocar uma outra. E aí, depois, eles foram evoluindo esse tipo de memória não volátil, de forma que hoje, nos computadores atuais, a gente tem as memórias do tipo EEPROM, que elas são gravadas e regravadas, vamos falar assim, apagadas e gravadas novamente, através de software, né? Entendeu? Então, a memória que eu estraguei, tentando atualizar a informação, foi uma memória do tipo EEPROM, porque depois a gente teve que, eu tive que levar o computador para manutenção, porque tem que ter alguns equipamentos especiais, e ela foi regravada. Mas ela foi regravada por software. O cara não teve que arrancar o circuito impresso e colocar um novo. Entendeu? Entendi. Bom, e a gente tem aqui um gráfico, um tipo de gráfico, uma pirâmide, né? Falando, comparando as memórias, os tipos de memórias existentes à velocidade. E a gente fala também de preço, tá, pessoal? Quanto maior a velocidade de uma memória, maior é o preço. Não tem aqui no gráfico, mas isso é verdade. As memórias mais rápidas que existem hoje em dia são as memórias internas da CPU, tá? Da unidade de processamento do computador. Que a CPU, lembrando que a CPU está dentro daquele chip que nós mostramos. Então, internamente, são as memórias mais rápidas e são as memórias mais caras. Baixando, descendo o nível, nós temos as memórias cache, cache L1 e L2, que também são memórias internas. Então, esses dois picos, as duas primeiras pirâmides, né? Então, tem uma pirâmide, os registradores e os caches, a memória de cache, elas são memórias internas do processador, tá? E aí, nós temos abaixo dela as memórias do tipo RAM, que são aqueles pentes que a gente viu, certo? Então são memórias rápidas também, mas são mais lentas do que os registradores e das memórias cache L1 e L2 internas ao processador. E na base da pirâmide nós temos as memórias mais lentas, digamos assim, tá? Entre elas nós podemos citar o disco rígido, que é o HD, tá? As memórias que utilizam armazenamento de rede ou a internet, que não deixam de ser memórias, certo? Quando você acessa uma informação na internet, ela não deixa de ser memória, né? Informação guardada. Também temos discos removíveis, tá? E temos aí os pendrives, temos as ROMs e as BIOS, certo? Então, a gente tentou dar um apanhado aí para vocês das memórias que existentes em um computador. Eu sei que vocês não serão experts nisso, né, porque não é o foco de vocês, mas é importante que a gente entenda, porque quando eu for comprar um computador, porque esse computador que tem mais memória cache L1 e L2 é mais caro do que aquele que tem menos, por que esse processador aqui é mais caro do que aquele outro, por que o meu computador está se arrastando, porque ele só tem um pente de memória RAM de 1 GB, que você poderia ter um pente de 16 GB ali, por que o meu disco rígido ele é tão lento, o que está alterando tanto meu computador, que ele parece uma carroça, que ele não anda direito. Então, a única coisa que não está hoje, que esse gráfico não está mostrando para vocês, são os discos. Quando a gente fala em disco rígido, a gente está falando de HD, tá? O HD, a parte de memória
do seu computador, onde você coloca as fotos, tá? Onde o sistema operacional fica guardado. A única coisa que não existe aqui que poderia estar mais atualizado seriam as memórias do tipo SSD. As memórias do tipo SSD são memórias similares ou parecidas ou iguais, assim, iguais no sentido de utilização, dos discos rígidos. Então, hoje em dia, o maior ganho de performance que você pode obter no seu computador não é trocar processador. Assim, o melhor custo-benefício que eu quero dizer é você trocar um disco rígido por um HD do tipo SSD, né? Então, você está trocando uma memória que, para que ela seja lida, existe um processo físico que é o movimento da cabeça de leitura do disco rígido. Você, trocando por um SSD, é como se você estivesse trocando por um pendrive, um super pendrive. Então, no pendrive ou no SSD, para vocês entenderem melhor, ele não existe nenhum processo físico de leitura, a cabeça de leitura indo do começo do disco até o final do disco, né? Então é por isso que o HD, o disco rígido dos computadores, ele torna o computador lento. E quanto mais lento for o seu HD, mais lento será o seu processamento, o seu computador. Só deixando a dica aí para quem quiser dar uma atualizada no seu computador, é interessante você ver com um profissional da área, lógico, mas você vai obter um custo-benefício bom, muitas vezes, né, nem trocando a memória, pente de memória RAM, ou trocando o seu processador. A primeira tentativa seria, acho que a melhor para a maioria dos usuários, é tentar trocar o seu HD por um SSD, um HD do tipo SSD, disco rígido. Bom, pessoal, estamos quase finalizando, tá? Me suportem mais um pouco. Falamos dos dispositivos de entrada, falamos dos processadores, né? Falamos das memórias e, para terminar, vamos falar dos dispositivos de saída. Então, são componentes eletrônicos que podem ser ou são conectados ao computador e que permitem a comunicação dele quem? Do computador com o mundo real. Então, quando você está olhando para o seu monitor, o computador está transmitindo informação para você, então ele está comunicando contigo. Quando a impressora imprime um relatório, um trabalho da escola, ele também está comunicando contigo, né? E no caso do celular, a tela do seu celular seria um dispositivo de saída. Tá? E o interessante é que ela também é um dispositivo de entrada. Então, nós temos dispositivos que são de entrada e dispositivos que são de saída, e temos também dispositivos de entrada e de saída. Um exemplo é uma tela de toque, uma tela do seu celular, ou um monitor sensível ao toque, onde ele apresenta a informação, o computador conversa contigo, e você conversa com o computador tocando naquela tela. Então, temos aí dispositivo de saída, microfone, monitor, caixa de som, impressora, o headphone e o projetor. Então, temos aí dispositivos de armazenamento, né? Entrada e saída. Então, eles permitem a interação do computador com o usuário, possibilitando a entrada e saída de dados. Como falamos para você, as telas, os touchscreens, né? As telas de toque, monitores, smartphones e os pendrives, né? São informações ali onde você recebe, você recebe informações e transmite informações, né? São equipamentos de entrada e saída, também conhecidos como os periféricos, né? Então temos aí, pessoal, o hardware. Então temos alguns hardwares aí embaixo. O número 1 representa o monitor, o número 2 é o modem, que faz o seu acesso à internet. Número 3, o gabinete, também é conhecido por CPU. Temos o 4, o mouse. O 5, uma caixa de som. 6, a impressora. E 7,
o teclado. Então, temos ali mais algumas informações para a gente chegar ao final, tá? Já estamos chegando. Conceito de analógico, conceito de digital e sistemas híbridos, né? Então, analógico. Então, um equipamento analógico. À direita, temos aí o exemplo de um relógio de parede, né? Relógio de parede. Então, ele utiliza um meio mecânico, o ponteiro, né? O químico, para processar as informações. Exemplo, o relógio utiliza o sistema de ponteiros para indicar a hora. O interessante do sistema analógico, ele é que o acréscimo ou decréscimo de informação, ele é entendido ou visualizado de um em um. Imagina, o que você está falando, Robson? O ponteiro ali dos segundos. Para ele chegar em 30 minutos, você concorda comigo que ele passou por 28 minutos? Você concorda que ele passou por 29 minutos? Então, para chegar no 30, ele teve que sair do 1, do 2, do 3, certo? Então, o acréscimo ou decréscimo de informações num sistema analógico, ele é ele pode ser medido de tempos em tempos, ou de um em um, ou de frações em frações, então ele pode ser medido, né? E para chegar em um valor, ele tem que passar por todos os outros valores, e vice-versa. Perguntas? Bom, digital. Qualquer dispositivo construído com a tecnologia eletrônica, ou seja, ele utiliza o sistema binário. Então, internamente, o que está rolando por trás dos panos ali é uma comunicação de máquina, né? Está rolando um processamento, se está tendo entrada, se está tendo processamento e saída, ali você tem um sistema, né? Utilizando a linguagem binária. Então, um relógio digital, ele é um exemplo de um equipamento digital, como o nome fala. Bom, e sistemas híbridos? Em geral, para os recebimentos de dados e determinadas operações, o computador utiliza as partes analógicas, né, para conversão do resultado final ou armazenamento de dados internos, e utiliza a sua parte digital. Exemplo, um relógio que utiliza sistema de ponteiros e dígitos para indicar a hora. Então, digamos que você tem um relógio digital, mas que o comando dele, ele, em vez de te mostrar números, tá, então esquece o que eu falei. Imagina um relógio digital que ele utilize internamente no display dele, no mostrador dele, um ponteiro para indicar as horas, os minutos e os segundos. Ele é um sistema digital, mas que te mostra o exemplo de hora, minuto e segundo ali, através de ponteiros, como se fosse demonstrando o sistema analógico. Bom, a classificação quanto ao porte, já para chegar no final aqui da nossa exposição. Então, há componentes, né, computadores de todos os tamanhos, e com diferentes tipos de recurso para processar a informação, né? Embora não existam normas definidas para se indicar a que categoria um computador ele pertence, né? Não existem normas fixas para isso, né? A gente pode considerar o tamanho ou o porte de equipamento proporcional à sua capacidade de memória e velocidade de processamento. Então, assim, meu computador, ele é bom, ele é ruim, né? Qual o porte dele? Ele é bom porque eu navego na internet rápido, ou ele liga mais rápido, ou ele é mais lento, né? Então, a gente fala aí de a capacidade de memória e a velocidade de processamento. Então, quanto ao porte, né? O tamanho dele. Então, a gente tem que os computadores, esses equipamentos, todos eles realizam funções internas,
que vai diferenciar a quantidade, o tamanho de informações que ele vai processar. Então, a classificação de um determinado computador, ou até mesmo seu celular, pode ser feita de diversas maneiras, como, por exemplo, a gente pode falar de capacidade de processamento, né? O poder da CPU dele, do processador. A gente pode falar da velocidade de processamento, né? Quanto de memória ele suporta, se a memória dele é mais rápida, se você tem, lembrando daquele gráfico das memórias, né? Daquela pirâmide, né? Se você tem uma memória registrador, uma quantidade maior de registradores em seu processador, você vai ter uma memória melhor, mais rápida e vai ter mais velocidade de processamento. Temos também a capacidade, uma das formas que a gente mede um equipamento, um computador, um celular, é a capacidade de informações dele. No caso aqui de um computador, o disco rígido, ou um SSD, no caso, né? Se eu pudesse trocar esse disco rígido por um equipamento mais rápido. Temos ali também a sofisticação do software disponível e a compatibilidade. Aí a gente já está falando de programas, né? Então a gente tem... já ouviram falar que quem gosta de jogar, não sei se vocês gostam, que alguns jogos mais atuais, eles são pesados, né? Por que ele fala, pesado? A versão do meu jogo, ele não roda no sistema operacional antigo, se tiver pouca memória, ele trava. Então a gente está falando disso, né? Se eu tenho uma versão melhor de um software, é uma forma também da gente medi-lo, né? A versão daquele software ou do sistema operacional que você está utilizando na sua máquina. A gente vê isso também nos celulares, tá? O iOS, o Android, as versões, se não me engano, o Android está na 10, e o iOS, se não me engano, é 12. Posso estar enganado, mas é por aí. Então, nesse caso do software, então, quanto mais recente, melhor. Ele vai conseguir, nesse exemplo que foi dado dos jogos, ele vai conseguir não pesar muito. Assim, normalmente, eu falo para você o seguinte, antigamente, o melhor e o pior, eles são variáveis, né? O que é melhor para você, às vezes para mim não é. Mas eu vou dar um exemplo. Antigamente, como a gente falou nas primeiras semanas, primeiros módulos, os computadores eles eram grandes, eles tinham pouco poder de processamento, eles utilizavam muita energia, eles ocupavam até andares de prédios, né? E a gente lembra que os computadores foram utilizados para cálculos balísticos, foram utilizados na guerra, e o que era muito caro neles naquele tempo era o hardware, né? Isso que a gente tem falado hoje, o hardware, as máquinas, né? As fitas, os componentes eletrônicos, as válvulas, isso tudo era muito caro. Então, eles economizavam memória porque memória era cara, poder de processamento era caro, as válvulas eram caras, ocupavam muito espaço, né? Com a evolução do computador, o hardware começou a baratear. Então, a tecnologia fez com que as empresas, as fabricantes, conseguissem fazer muitos equipamentos ao custo mais barato. De forma que, hoje em dia, o hardware, ele não é essencialmente a parte mais cara do computador ou da tecnologia, né? Ainda é caro. Se a gente for falar aqui, eu quero um sistema, um computador de última geração, ele é caro. Mas hoje em dia, o software, ele foi levado a um papel mais importante na tecnologia, tá? De forma que o software, hoje em dia, ele evolui muito mais rápido do que o hardware, tá? Um exemplo disso é que os sistemas operacionais do Windows, o Windows só não evoluiu mais rápido porque a gente não tinha poder de processamento e memória algumas décadas atrás. Então, hoje em dia eu posso te falar que o hardware ele é a parte mais cara dos computadores, né? Hoje em dia, por exemplo, a gente está falando hoje de computação em nuvem, certo? Então, hoje, quando você está utilizando o Google,
quando você está utilizando o Drive da Google, a parte de armazenamento da Google, você coloca fotos lá, você coloca as suas lembranças, você coloca os seus diplomas, né? As informações do banco, as suas senhas de banco, está tudo lá, guardado lá, né? E hoje em dia, o que dá suporte é essa quantidade de serviços que a gente tem na web. Lógico, existe hardware por trás? Existe. Mas existe uma inteligência hoje que é feita pelo software. Quando a gente fala de inteligência de máquina, lógico, o software tem seu papel na inteligência artificial, mas uma boa inteligência artificial, ela aprendizado da máquina, passa pelo aprendizado da máquina, e o software tem um papel primordial em cima disso, tá? Primordial. Mas, sim, lógico, você me perguntou, Robson, então vai ser melhor se tiver um software atualizado. Aí eu falo para você, depende. Assim, hoje em dia, por exemplo, vamos lá, o CorelDRAW, ele tem a versão dele mais nova, que é um software, é um programa para você trabalhar com imagens vetoriais. E a versão mais nova dele é melhor para mim? Depende. A versão mais nova, ela tem mais funcionalidades, vamos dizer assim, né? Ela vai fazer um tratamento especial da imagem, ela vai organizar melhor aquela imagem, vai te dar recursos maiores para tratamentos de imagens, mas ela vai ser bom para você? Depende. Se você tiver um computador muito antigo, você vai até conseguir instalar a última versão do CorelDRAW. Só que ele não vai rodar. Aí assim, você vai comprar um software de última geração, o topo, o melhor, mas você não tem um computador que aguenta isso. Não sei se eu consegui me explicar. Você conseguiu entender? Ficou dúvida? Porque, assim, antes dessa aula, eu achava que tudo era culpa do sistema operacional. Não. Então, quando eu, tipo, assim, interagia com o computador, e ele era lento, e era, assim, não processava direito, eu queria uma coisa, ele não fazia, aí eu já achava que o problema mesmo era o sistema operacional. Tudo depende. Assim, quando eu comparo ao computador, ao notebook, ao seu desktop, ao seu celular, tudo depende. Por exemplo, quando você vai comprar um celular, não sei se você já viu aqueles YouTubers que comparam versões de celular, e aí eles falam assim, vale a pena trocar o Android da versão tal pelo Android tal? Não depende, você vai pagar muito caro, é melhor você esperar sair a próxima versão, e aí eles analisam lá o poder de processamento, analisam a bateria, analisam o custo-benefício, né? Então, assim, Robson, é legal eu trocar o meu celular aqui por um celular mais novo, da versão mais nova? Vou trocar meu iPhone 7 por iPhone 11, vale a pena? Depende. Né? Assim, lógico, se você trocar um iPhone 7 por iPhone 11, o iPhone 11 vai ser sempre melhor. Ele vai ser melhor em tudo, câmera, tudo. Mas, falando de software para computação, vamos falar de um notebook, de um software específico de gráfico, trabalhar com gráficos, ou um jogo mais novo, se você pegar um software que é muito pesado, que exige muita memória e processador, não adianta se você tem um equipamento, um hardware fraco, vamos dizer assim, entre aspas, fraco, né? Mas assim, eu vejo, tudo depende. Se você vai comprar um computador de última geração, com software da última versão do Windows, para você só navegar na internet, eu acho que você está gastando dinheiro à toa. Agora, se você trabalha remotamente e você tem que entregar relatórios, você precisa de mobilidade, você precisa de um equipamento que você tenha que deslocar, ficar abrindo e fechando, fazer demonstrações, apresentações pelo seu computador para clientes, lógico, você tem que investir num equipamento bom.
Isso tem um custo. Agora, se você não tem uma motivação para gastar muito no computador, eu acho que você pode comprar um computador mediano, que ele vai estar te atendendo, né? Mas tem gente que não tem essa visão, que se endivida para mostrar para os outros que tem um computador caro. Mas eu acho que é besteira. Eu acho que a última... Pode falar. Assim, só mais uma pergunta, só para consolidar aqui. Pode perguntar. Esse negócio de SSD, Ah, são, assim, também é a mesma coisa daqueles chips que estão usando no lugar do pendrive? É a mesma coisa? chips que estão usando no lugar do pendrive. Porque, assim, antes era disquete, aí o disquete passou para CD, CD passou para pendrive, Esse aí é do meu tempo, pendrive... hein? Esse é do meu tempo, Olha, eu disquete, usei caramba. disquete na segunda Faz... série, então não vale. Depois disso já era já era CD. Encontrei alguém da minha idade aí. Disquete. Não, eu trabalhei com disquete, assim, eu já guardei informação. Hoje a gente usa o pendrive, né? Você percebeu que, em se falando de guardar informações, já ouviu falar do Blu-ray? Vocês se lembram do Blu-ray? Não. Ah, o SSD ele substitui, tá? Mas o HD vai ter por muito tempo ainda, tá, pessoal? O HD vai ter por muito tempo. Mas o SSD é melhor que o HD. Tá? Vocês ouviram falar do videocassete, certo? Videocassete? Certo. Tinha Uhum. uma fita, a informação estava dentro da fita, né? O vídeo estava dentro da fita. Aí depois as Isso. locadoras de vídeo, isso falando do meu tempo, as locadoras de vídeo, elas fecharam. Por quê? Porque veio o CD, né? A gente começou a ver assistir vídeo através de DVDs, né? CDs e DVDs, correto? E a Correto. evolução e a evolução do DVD é o Blu-ray. Então Uhum. existiam equipamentos de Blu-ray que era um disco, como se fosse um CD, com grande capacidade. Mas ele teve um tempo de vida muito curto. Por quê? Porque aí vieram os pendrives, né? Veio a computação em nuvem, né? E hoje em dia a internet, a informação está trafegando muito mais rápido. Então a gente tem o exemplo da tecnologia 5G que está chegando por aí, mais cedo ou mais tarde, que a velocidade da internet vai crescer muito e vocês vão ver que é uma evolução. Então a tecnologia ela cresce tão rápido em todos os ramos, inclusive na moda também, né? Vai influenciar a moda de tal forma que alguns lançamentos, algumas novidades, como o Blu-ray, ele tá ficando para trás. A tecnologia vai engolindo as tecnologias ultrapassadas, né? Isso aí é fato. Eu vou dar um exemplo para vocês. Meu pai, ele foi, junto com minha tia, eles montaram uma escola de datilografia. Vocês sabem o que é isso? Eu lembro que o senhor comentou na aula passada. Sim, sim. Então, o que acontece? Não existe mais escola de datilografia. Por quê? Porque hoje os concursos ninguém para se classificar em concurso, fazer concurso, ninguém mais senta na mesa de uma máquina de datilografar e fica isso não existe mais. Então a tecnologia vai engolindo as outras tecnologias. Entenderam? Então, para a gente finalizar aqui, então temos aqui quanto à capacidade, né? Temos aqui exemplos aqui: smartphones, notebooks, tablets, leitores de e-book. Então, a gente fala aqui de dispositivos mais modernos, né? E são dispositivos móveis e portáteis, né? Então, hoje a gente tá focando muito, e quando a gente fala a gente, né, a sociedade está focando muito em mobilidade, né? E os smartphones, os tablets, os computadores, os notebooks, né, que possibilitam você levar a informação debaixo do braço ou no bolso, são uma tendência.
o que a gente vê hoje em dia no nosso país é que a gente tem a disseminação da informação, da internet, da comunicação através da internet, pelo celular, né? Então, essa é uma tendência, e outra tendência também muito forte, são os vestíveis, os wearables, que a gente falou na primeira semana, né? Com certeza o futuro vai proporcionar muita mobilidade, né? Comunicação, mobilidade e conexão, as pessoas com a tendência de não ter mais distância, né? Não ter mais distância, né? Hoje um exemplo disso somos nós que estamos conectados, conversando, interagindo, e cada um na sua. Você está na sua casa, ou está no trabalho, ou está na rua, mas a gente está conversando, a gente está interagindo, a gente está trocando ideia, a gente está fazendo o que deveria ser feito há 2 anos atrás dentro de uma sala de aula. Então, isso que nós estamos fazendo nada mais é do que a tecnologia entrando no nosso dia a dia, da mesma forma que a tecnologia está conectada à moda, e cada vez mais ela vai estar conectada, né? Não sou eu, o Robson, que está falando isso, né? É uma tendência que os próprios usuários pedem por isso, né? O consumidor da moda, se você não entrar nessa onda, né, perceber tiver esse insight, você vai ficar para trás. É como se fosse uma tecnologia que vai absorvendo a outra, né? E a gente tem que estar voltado para o nosso consumidor, né, o consumidor de moda, e tá percebendo que a tecnologia ela está permeando as profissões, está permeando o nosso comportamento, o nosso dia a dia. Então, nós temos ali os equipamentos que são dispositivos móveis e portáteis, temos os computadores, que são os PCs ou desktops, né, que podem estar em uma mesa, podem estar no seu colo, mas são computadores pessoais, né? Então, são utilizados residencial, são utilizados no trabalho, e saindo um pouco dessa categoria de mobile, que a gente chama, né, que são dispositivos móveis, dos desktops, do ambiente, temos as estações de trabalho, que são computadores corporativos, né? A gente tá falando do mundo de empresas, né, que tem alto poder de comunicação, de capacidade de processamento de dados, capacidade de gráficos, né? Quem trabalha com desenho, quem trabalha com arte gráfica, tá muito ligado a isso aí, essas estações de trabalho com grande poder de processamento, placas de vídeo muito poderosas, né? Placas de vídeo que a gente chama off-board, né? Que está separada da CPU, que chega ao preço de um computador, né? E para que eles fazem isso? Para ganhar poder de processamento, para fazer trabalhos com imagens, profundidade, textura, 3D, animação. Então, são usados para, por exemplo, quando você assiste uma vinheta da Globo, com certeza ali foi feito por um software. Tem vários softwares para trabalhar com animação, e são softwares caros, são softwares que exigem muito processador, exigem muita memória, né, exigem muita da placa de vídeo para que sejam executados, né? Então outro, vamos falar assim, outro nicho, outra galera que trabalha com essas máquinas super poderosas, né? E indo para um nível maior ainda, a gente vai falar dos supercomputadores. Eles são chamados de servidores, normalmente chamados de servidores. Por quê? Porque eles servem, pensa como se fosse um garçom. Então, a ideia deles, a existência dele é atender o maior público possível. Então, você tem servidores ali de pequeno porte, de médio porte, até de grande porte. Lembrando, hoje em dia, imaginando do seu celular, como é que ele funciona? Você tem uma empresa, essa empresa provê um serviço para você. Hoje em dia, essa empresa trabalha com esses servidores aí, servidores de grande porte,
e também os caras que são de um porte maior ainda, chamado de mainframes, né? São os computadores mais potentes que existem hoje, né? Por exemplo, o computador que processa os dados do imposto de renda são mainframes, né? São máquinas da Receita Federal e eles estão ali trabalhando, cruzando informações, processando informações para verificar se houve alguma fraude, se houve algum erro. Então o pessoal fala que caiu na malha. Então, não é nenhum pescador que está jogando uma rede, é um computador que está cruzando as informações e está pegando os erros e as fraudes e está chamando as pessoas lá para verificar o que é que aconteceu, né? Por que está errado essa declaração de imposto de renda? E temos aí os supercomputadores, né? Já é outro nível, né? Nós estamos falando aí por exemplo, aqui é a foto da NASA, né? Então, esses computadores aí estão executando tarefas muito importantes. Por exemplo, cálculos de pré-lançamento de um míssil. Né? Quem ouviu falar da SpaceX? SpaceX. Alguém já ouviu falar? SpaceX? Já. SpaceX. Então, esses caras dessa empresa, a empresa de tecnologia, eles conseguiram lançar mísseis, digamos, vou lançar um satélite. Geralmente, quando se lançava um satélite, você criava um míssil, né? E aí esse míssil levava o satélite. Só que você perdia combustível, você perdia toda a parte do míssil que levava lá, que estava levando, você perdia. Caiu no mar, explodia, você explodia ele antes dele cair em cima de alguém, né? Então, esses caras da SpaceX, eles inovaram. Sabe o que eles fizeram? Eles fizeram um míssil que vai e volta. Ninguém acreditava que eles iriam conseguir isso, né? Então, eu vou só mostrar a telinha aqui deles para vocês. Achei. SpaceX. Deixa eu ver aqui. Esse aqui eu vou fechar. Fiquem comigo aqui que a gente já está terminando, tá, pessoal?